Olá, estudante do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda aula de laboratório. Sou o professor Celso e hoje, na matéria de ciências, a gente vai falar sobre as mudanças dos estados físicos. Na prática, a gente vai trabalhar com a mudança do estado físico do líquido para o sólido. Aqui mesmo, sem precisar de um freezer ou de uma geladeira, a gente vai congelar a água, com gelo. Vamos ver como é que vai ser isso. Nosso objetivo é analisar a alteração do ponto de fusão da água quando essa recebe sal. Então, os materiais que a gente vai utilizar são bem simples. É isso que a gente quer para as nossas aulas de laboratório. Materiais simples, que vocês consigam ter acesso no seu dia a dia e que consigam reproduzir em casa, mostrar para um colega, levar para uma feira de ciências, para um trabalho na escola. É isso que a gente quer aqui, tá certo? Então vamos lá. Os materiais. 300 gramas de gelo picado, não precisa ser bem certinho, 300 gramas. Sal de cozinha, um becker. Esse becker pode ser substituído por um copo que vocês tenham em casa, ou até mesmo, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, uma caixa de isopor. Um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio pode ser um outro frasco menor do que aquele copo que você escolheu inicialmente. E 500 ml de água mineral. Então, a água mineral comprei hoje de manhã ali e trouxe aí para nós fazermos o experimento, tá certo? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai começar? Primeiramente, vamos pegar o gelo picado. Eu trouxe um potão cheio de gelo, um tanto está picado, outro tanto está só quebrado. E a gente vai colocar esse gelo num dos becker. No caso de vocês em casa, num dos copos. Então, vamos acrescentando. Quanto de gelo que eu vou colocar? Vou colocar um pouco mais da metade do becker de gelo. Tenta pegar, nesse caso aqui do nosso experimento, os menores pedacinhos, que daí vai ficar mais fácil de misturar eles depois no copo. Você pega pedaços muito grandes, eles vão ficar atrapalhando na hora de misturar. Legal. Mais um pouquinho. E aí, um pouquinho mais da metade do nosso becker de gelo. E agora? Agora nós vamos misturar nesse gelo sal. A gente vai colocar uma boa quantidade de sal. Depois a gente coloca um pouco mais. Mas, enfim, para começo, 2 colheres. E misturamos a água. Um pouquinho mais para o lado aqui, para vocês observarem bem. Legal. Agora, com o nosso bastão de vidro, quem lembra da nossa aula de laboratório, instrumentos de laboratório, a gente vai misturar gelo, sal e água. Ah, mas eu não tenho bastão de vidro em casa. Não tem problema. Nesse experimento a gente não está misturando nada que vai reagir com o metal, que vai ser um papel importante. Então vocês podem utilizar a colher que vocês têm em casa de sobremesa ou a colher de sopa, enfim, sem problema nenhum. Todo o sal foi parcialmente dissolvido. Misturar mais um pouco, mais uma colher. Bem cheia. Para mostrar para vocês que não tem problema, com a colher mesmo. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o nosso tubo de ensaio dentro dessa solução de sal, água e gelo. E o objetivo é que congele essa água que a gente colocar aqui dentro do tubo do ensaio. Para isso, vamos deixar ela um pouquinho mais bonita. Um corantezinho.
Misturamos também ele. E colocamos agora no tubo de ensaio. Quanto? Mais ou menos da altura, da quantidade de sal, água e gelo da nossa solução. Mais ou menos metade do tubo de ensaio. Certo? Colocamos dentro da nossa solução. Colocar ele um pouquinho viradinho. E aguardamos. Quanto tempo? A água que eu comprei, água mineral que eu comprei, ela está gelada. Saiu da geladeira, então ela tem uma temperatura já baixa. Vamos ver qual a temperatura que ela tem? Temos aqui um termômetro. No momento, está frio, aqui em São Bento, então ele está marcando 20, 19, 18, 17 graus. Vamos colocar na água mineral para ver quanto vai estar a temperatura dela. 17 graus, temperatura ambiente, aqui no estúdio onde a gente se encontra. E já baixou e baixou para 9 graus. Agora vamos ver qual a temperatura dessa solução que a gente fez de água, sal e gelo. Aguarde um pouquinho até o mercúrio descer. Opa, temperatura baixou de zero, já está a menos 5 graus, menos 6 graus, menos 7 graus. A temperatura baixou bastante. E agora vamos lembrar das nossas aulas sobre os estados físicos da água. A gente comentou que quando a temperatura da água abaixa de 0 graus, o que acontece com ela? Ela tende a solidificar, congelar. Quando ela fica acima de 100 graus, o que vai acontecer com ela? Ela vai evaporar. Se ela é um sólido, um gelo, esse que nós temos aqui, e ela atinge 0 graus, ela vai começar a derreter, tanto que está pingando o gelo da minha mão, está virando, o ponto de fusão dela está sendo de 0 graus, ou seja, ela está se liquefazendo com 0 graus Celsius. Na temperatura ambiente aqui, ela está virando água aqui embaixo no meu pote. Qual é o objetivo da gente colocar o sal na água e no gelo? É fazer com que o ponto de fusão da água, no qual ele vai virar um líquido, fique abaixo de 0. Se eu jogar o sal aqui em cima desse meu pote com gelo, eu vou fazer com que ele precise de uma temperatura menor para se liquefazer. Então, ele normalmente precisaria de 0 graus para virar líquido. Só que com o sal na água, ele vai precisar de menos 5 graus, menos 7 graus para virar um líquido. Então, eu consigo baixar a temperatura da água líquida. Quando eu tenho uma temperatura da água líquida muito baixa, a área de contato aqui com o meu tubo de ensaio vai ser maior. Eu jogo uma pedra de gelo desse tamanho do lado do meu tubo de ensaio, dependendo do jeito que ela tiver dentro ali do gelo, próximo do gelo, pouca área de contato vai ter. Ou seja, o líquido que eu colocar aqui dentro, ele vai demorar mais para baixar a sua temperatura. Agora, se eu tenho água no estado líquido, a uma temperatura abaixo de 0, ela vai ocupar todo esse espaço ao redor do tubo de ensaio, fazendo com que a temperatura do líquido dentro do tubo de ensaio ele baixe mais rapidamente. Então, vocês vão perceber isso, ou vão utilizar isso, quando uma pessoa, por exemplo, ela for fazer um acampamento, um passeio, e ela precisa levar uma bebida gelada.
Ou acabou a bebida gelada, você comprou uma nova bebida. Você vai fazer, você não tem um congelador, mas você precisa que essa bebida gele. Refrigerante, água, enfim. O que você vai fazer? Você compra um saco de gelo junto e um tanto de água gelada. No isopor, onde você vai colocar essa bebida para gelar, você coloca gelo, o sal e joga um tanto de água e deixa as bebidas dentro dessa solução. Isso vai fazer com que elas não congelem mais rapidamente, mas vai fazer com que elas baixem a sua temperatura, que elas gelem com maior facilidade. E é isso que a gente está tentando aqui. Só que a quantidade de líquido que a gente está usando no tubo de ensaio é bem menor do que uma garrafa inteira de água, certo? Então, aqui o nosso objetivo é congelar a água dentro do tubo de ensaio, enquanto aqui o objetivo, ou no isopor, onde você vai congelar, vai gelar a água, o objetivo é só reduzir a temperatura daquela bebida, tá certo? Então você colocaria a água dentro dessa solução, ela junto com o sal e com o gelo ficariam abaixo de zero, e as bebidas quentes que você está buscando gelar, você deixaria dentro dessa solução com água, gelo e sal, tá certo? Quanto mais sal, gelo você conseguir colocar, menor vai ser a temperatura. Mais precisamente, quanto mais sal você conseguir dissolver nessa água, menor vai ser a temperatura. O sal é a substância que vai fazer baixar o ponto de fusão da água, tá certo? Vamos ver como é que ficou o nosso tubo de ensaio, se ele já congelou ou não. Secar um pouco aqui que o gelo pingou tudo. Opa, está começando a cristalizar. Vamos esperar mais um pouquinho e já vemos como que ele vai ficar. Voltamos então? O que aconteceu? Congelou da mesma maneira, ou mesmo tanto que antes do nosso cortezinho aí. Mas, por que não chegou a congelar toda a água? Essa partezinha que estava em cima, as gotinhas que caíram ali agora, elas estavam para fora da água. E elas estando para fora da água, impediu com que essa parte de cima congelasse. Então, somente o que estava dentro do nosso líquido, na nossa solução aqui, de água, sal e gelo, congelou. É por isso que, se você for fazer num isopor para congelar algumas bebidas, enfim, a água cobrindo toda a bebida, ela vai congelar com uma velocidade maior, tá certo? Esse foi o nosso experimento então de hoje. Se vocês quiserem realizar em casa para congelar uma água, um refrigerante, um suco que vocês comprarem, experimente usar esse teste para mostrar para o pai, para a mãe, faz esse experimento com eles. Vamos congelar um litro de refrigerante ou um litro de suco, enfim. Só não esquece de abrir ele antes de colocar para congelar. E pode ser que ele congelando ali, ele aumente um pouco de tamanho e acabe estourando o vidro, o recipiente de vocês. O gelo, a água, tem essa propriedade. Então, se vocês colocarem também um copo aqui dentro, dependendo do copo, ele pode quebrar, ele pode trincar. Então, recomenda-se recipientes de plástico para fazer esse tipo de experimento. Outro experimento que vocês podem fazer, mas aí é por conta e risco de vocês, é colocar um copo com água. Faz uma marcaçãozinha, eu coloquei esse tanto de água aqui no meu copo, 100 ml. Faz uma marcaçãozinha, coloca no congelador e espera para ver o que aconteceu.
depois que ele congela. Se o copo for de plástico, ele vai inchar um pouco e o volume de água tende a aumentar. Estava em 100, ele vai para 110 ml. O gelo tem essa propriedade, a água congelou, ela aumenta de tamanho, ela expande um pouco. Então, se você usar um recipiente de vidro, essa expansão pode fazer o copo de vidro trincar. Se você tiver um copo de vidro para fazer esse experimento, enfim, por conta disso de vocês. A limpeza também do congelador depois, com cuidado, tá certo? Mas faz com um copo de plástico, experimenta para ver se aumenta de tamanho mesmo ou se eu estou só passando a conversa. Vocês vão ver como vai aumentar de tamanho, não estou passando a conversa. Pessoal, essa seria a nossa aula de hoje, de laboratório. Eu espero que vocês tenham gostado desse experimento, que vocês testem em casa e que vocês compreendam que os pontos de fusão e ebulição dos materiais, eles podem ser alterados. Eu posso fazer a alteração do ponto de fusão e ebulição adicionando outros elementos, como no caso o sal de cozinha, adicionado na água com gelo, faz com que a temperatura dessa solução fique abaixo de zero e congele ou abaixe a temperatura dos outros materiais colocados ali junto com ela. Ou, como é o caso da panela de pressão, você também consegue alterar o ponto de ebulição da água. Você tem a panela de pressão lá para fazer o feijão em casa. Se você, como você deixa ela na pressão, ali dentro a atmosfera, a gente diz a pressão atmosférica vai ser maior sobre ela. E esse ser maior vai fazer com que a água demore mais tempo para evaporar. Não que demore mais tempo, mas que ela necessite de uma temperatura maior para evaporar. A água normalmente evapora a 100 graus Celsius. Ela dentro da panela de pressão, como ela tem uma pressão maior sobre ela, a evaporação dessa água vai passar de 100 para 110 graus, 115 graus. E isso faz com que o alimento seja cozido mais rapidamente, tá certo? Então, você consegue dessas duas maneiras, através de uma substância, adicionar uma substância, você consegue alterar o ponto de fusão e ebulição dela, ou através da pressão atmosférica. Você aumenta a pressão, você aumenta o ponto de ebulição da água. Se você reduz a pressão, você vai reduzir o ponto de ebulição da água também, tá certo? Então, nos vemos na nossa próxima aula de laboratório.